O governo Lula finalmente parece que percebeu o óbvio: Bolsonaro está acabado. Isso porque o governo sabe que os bolsonaristas estão organizando mobilizações para o dia 8 de janeiro, mas não tem preocupação alguma, nem a Praça dos Três Poderes vai ser fechada, porque o governo sabe que Bolsonaro não tem mais a mesma capacidade de mobilização. E esse evento vai ser a primeira derrota pública do Bolsonaro em 2024, um ano decisivo juridicamente para ele. Os bolsonaristas expõem publicamente a fraqueza de Bolsonaro. E Lula, no mesmo dia, vai fazer um ato democrático que alguns governadores bolsonaristas não irão. Mas eu quero a sua opinião. Bolsonaro está acabado politicamente? O governo percebeu a fraqueza de Bolsonaro? Vai ser a primeira derrota dele? E o que você acha dos governadores bolsonaristas que não irão? Se você concorda que os bolsonaristas vão fracassar, deixa o like e se inscreva no canal. Essa mobilização bolsonarista está marcada para o dia 8 de janeiro, data que vai ser celebrado um ano dos atos antidemocráticos. Lula, na mesma data, vai fazer um grande ato democrático junto com integrantes dos outros poderes, o poder legislativo e também o poder judiciário. Mas essa data é muito emblemática para os bolsonaristas, que estão fazendo uma mobilização silenciosa nas redes sociais para que as pessoas possam se manifestar. Talvez contra as prisões, a favor de Bolsonaro, aquela coisa toda que a gente não sabe porque que os bolsonaristas fazem. Eles vão lá para reclamar da vida porque eles são fracassados, têm ressentimentos na vida e precisam direcionar essa cólera para algo ou alguém. E é óbvio que essa mobilização bolsonarista vai ser mais um fiasco. É claro. Por quê, pessoal? A data do 8 de janeiro ela é muito emblemática para os bolsonaristas, como nós falamos, mas ela é mais preocupante ainda para os políticos bolsonaristas. Porque as investigações estão acontecendo, os julgamentos e as denúncias estão rolando e não temos somente gado bolsonarista sendo condenado. Agora nós já estamos nos financiadores do evento e agora depois nós vamos ter os políticos que endossaram. Vários estão indiciados, como no caso André Fernandes, que foi o relator da CPI dos atos antidemocráticos. Então você acha que em sã consciência algum bolsonarista parlamentar vai endossar isso? Não vai. Vocês acham que Bolsonaro também vai falar alguma coisa a respeito disso? Não vai. E se nem quando Bolsonaro participou, endossou, chamou as pessoas para irem, elas foram, por que vocês acham que agora vai ser diferente? Numa plena segunda-feira? Não vai. Por isso que o governo Lula está tranquilo. O governo Lula sabe que essa mobilização bolsonarista vai ser um novo fiasco. Não tem adesão. Bolsonaro perdeu, pessoal, a capacidade de mobilizar a população. Eu tenho algumas hipóteses para isso. Pode ser que o afastamento do Carluxo tenha reduzido essa capacidade de mobilização? Pode, porque Carlos fazia ataques sistemáticos e reiterados a alvos específicos, como no caso o STF. Então isso provocava na população bolsonarista uma insatisfação que era extravasada ou externalizada justamente nas manifestações públicas. Sem o Carlos isso não existe mais. Ou porque todas essas manifestações, uma parte dessas pessoas era comprada com o dinheiro do cartão corporativo, como nós ficamos sabendo dos gastos com gasolinas e lanches justamente nas datas dessas mobilizações. Só que para vocês terem uma ideia, o governo está tão tranquilo com essa mobilização que nem a Praça dos Três Poderes será fechada. Os bolsonaristas, no 8 de janeiro, vão expor mais uma vez Bolsonaro e a sua fraqueza política. E essa vai ser a primeira derrota de Bolsonaro em 2024. Um ano que a gente sabe que é um ano fundamental para Bolsonaro do ponto de vista jurídico, porque a denúncia contra ele vai ser apresentada, uma denúncia grande, como chefe de organização criminosa, que atuou usando as estruturas do Estado para atacar o próprio Estado. Numa denúncia que vai envolver o inquérito das milícias digitais, das fake news, das joias, dos atos antidemocráticos e vários outros elementos também, como falsificação de certificado de vacinação. Existe um temor, por parte do judiciário, que a prisão do Bolsonaro possa provocar uma comoção popular. Só que todos esses eventos
promovidos pelos bolsonaristas que expuseram a fraqueza pública do Bolsonaro, retiraram esse temor. Vai ter mobilização nas ruas? Ninguém vai. Pode ser que no dia da prisão tenha algo um pouco maior, mas ninguém vai, ninguém faz nada. Nem nos depoimentos de Bolsonaro à Polícia Federal as pessoas vão. Por que que não vai ter? Primeiro ato de fraqueza do Bolsonaro. Primeira derrota dele já em 2024. Aí vão falar, ah não, mas o ato bolsonarista teve mais mobilização, teve mais gente do que o ato do Lula. Mas isso não importa. O que o Lula está preparando para 2020, para o 8 de janeiro de 2024, é na verdade um ato simbólico no Senado, com o Pacheco, com o Lira, com o Barroso, com outros ministros, alguns governadores. É um ato simplesmente simbólico de demonstração de força institucional, que há um ano o país passou por um momento difícil, mas as instituições prevaleceram e as instituições estão mais unidas do que nunca. Vai ser isso. Não é um ato de mobilização popular, é um ato simbólico dos três poderes e absolutamente mais nada, pessoal. E o Lula está acertando na forma de conduzir esse ato político. Pelo seguinte, o PT, que é o partido do Lula, acredito que vocês saibam, quer usar esse ato político do Lula como sendo uma estratégia para a campanha de 2024. Para o PT e os partidos da base aliada. O Lula não quer isso. Porque o Lula acredita que a politização do ato próximo dia 8 de janeiro é prejudicial, e de fato é. Não é interessante politizar o ato público do governo em 8 de janeiro, porque é um ato de Estado que transcende os partidos. E se houver a politização desse gesto em defesa da democracia, vai politizar o que aconteceu no início de 2023. E ao politizar o que aconteceu no início de 2023, tudo será politizado, incluindo condenações e prisões. Por isso que a questão partidária tem que ficar fora disso. Porque se as condenações e prisões começarem a serem politizadas, isso beneficia Bolsonaro lá na frente. Mas, de qualquer modo, vários governadores bolsonaristas não irão comparecer. Jorginho Melo não vai, Cláudio Castro não vai, Tarcísio de Freitas não vai, o Romeu Zema não vai. Todos eles criaram desculpas para não comparecer ou para não comparecerem ao ato do Lula. Eles vão ser convidados, mas eles não vão, óbvio, porque eles são bolsonaristas. É uma data muito simbólica e eles não vão querer se indispor com uma base importante do seu eleitorado ou dos seus apoiadores. Já que eles estão sendo também muito atacados pelos bolsonaristas ao longo de todo o ano de 2023. Para que se indispor com a base bolsonarista? Eles não vão. Por isso que não vão comparecer aos atos, ao ato de demonstração dos poderes da República, o ato democrático do Lula. Porque eles estão sofrendo ataques, pessoal, para a manutenção da unidade do bolsonarismo. Já que o Bolsonaro perdeu capacidade política, perdeu capacidade de mobilização, os bolsonaristas eles atacam aqueles que querem se desgarrar do Bolsonaro para manter a unidade do bolsonarismo da direita em torno do Bolsonaro. Por isso que o Tarcísio de Freitas foi atacado, o Romeu Zema foi atacado, vários outros também foram. Porque quanto mais distantes essas pessoas estiverem do bolsonarismo, mais fraco Bolsonaro estará. Por isso que Carlos, usando Kim Paim, ataca algumas pessoas até mesmo dentro do PL, como no caso do Valdemar Costa Neto. Porque eles querem manter uma unidade do bolsonarismo ou da direita em torno do Bolsonaro. Algo que eles não vão conseguir manter por muito tempo. Porque 2024 vai ser marcado como o ano da consolidação da derrocada política do Bolsonaro.